Anticoncepción de los extremos de la vida reproductiva envolve la adolescencia y el periodo reproductivo tardío, ¿no? Vamos a empezar por la adolescente y acá no debemos nos olvidar que hay que tener cuidados en el atendimiento. La Sociedad Brasileña de Pediatría, junto con la Federación Brasileña de Sociedad de Ginecología, coloca hay que hacer orientación sobre todos los métodos contraceptivos. Prescripción, opción del adolescente respetando criterios de elegibilidad. Ella decide y si estamos de acuerdo ahí sí. Adolescente con menos de 14 años sexualmente activa, es posible. Se puede prescribir métodos contraceptivos, registro en prontuario, que inició la vida sexual con su novio o que sea, por voluntad propia, y informar sobre la anticoncepción de emergencia, que es de fundamental importancia. ¿Cuáles son los cuidados de la anticoncepción de la adolescencia? Que presenta alta tasa de descontinuidad, lamentablemente es muy alta. Acompañamiento a intervalos menores de tiempo, hay que llamar con menos tiempo. Y acceso fácil al servicio de planificación familiar, que lamentablemente casi todos los servicios son preparados para las mujeres adultas y no para las adolescentes. Y el sexo hay que ser seguro. É um doble método contraceptivo. Um método que seja eficaz. E o outro, um método de barreira para evitar enfermidade sexualmente transmissível e, por lo tanto, diminuir a possibilidade de enfermidade sexualmente transmissível, diminuir a possibilidade de la moléstia inflamatória pélvica e diminuir também a pregnância ectópica. Há que sempre duas coisas são fundamentais. Uno é se é eficaz e outro é se é seguro. E a terceira é importante que seja um método adequado para a mulher. São coisas muito importantes. E mirar se tem efeitos benéficos, como ha colocado meu amigo, grande amigo, professor Luiz Hernández de Guzmán, não? Anticoncepcional hormonal contraceptivo oral. Primeiro, os benefícios. Regulariza o ciclo menstrual, que lamentavelmente é irregular em esta etapa. Diminui o fluxo menstrual, o que diminui a possibilidade de uma anemia ferropriva. Diminui o hirsutismo, diminui a possibilidade de uma acné e de uma anemia. Isso é muito importante porque a imagem para si própria em adolescente é importante, a acné é muito mala para ela. Uma outra coisa fundamental que diminui a dismenorreia, que todavia pode ser mais frequente, também serve para um tratamento do ovário poliquístico e uma diminuição da enfermidade inflamatória pélvica. Como se faz para escolher? Respeitar as contraindicações para os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde. Todos os métodos são possíveis, desde que ela não tenha uma enfermidade que o contraindique. Usar baixa dose, pero com eficácia, não? E com progestágeno adequado a depender da forma como é a paciente, não? Não devemos nos olvidar que muitas vezes o adolescente se olvida muito de tomar. Por isso que há métodos que são melhores, como quais? Um deles, aquele que tem uma meia-vida maior, e quem dá a eficácia contraceptiva é o progestágeno. Então, uma das possibilidades é com acetato de nomegestrol, que tem uma meia-vida de 46 horas. Mas o outro está acá, porque há tido um estudo exatamente para as adolescentes, que foi a pílula, a POP, a pílula oral de progestágeno, com drospirenona, que é muito importante, que ha dado menos dias de sangrado menstrual, sangramento e spot, muito menos não programadas, com uma eficácia contraceptiva muito boa e, afortunadamente, em los estudos, incluso com 4 dias, que se desplazou 24 horas de tomar, 4 dias em el mesmo ciclo, e mesmo assim a eficácia foi muito boa. Então, é uma boa oportunidade a pílula oral de progestágeno, principalmente com drospirenona, que é um anti-acneico, não? Uma outra coisa muito importante é os injetáveis mensuais na adolescência que temos em nossos países de América Latina. Eficácia é alta,
É muito prático, a possibilidade de se olvidar é menor, a absorção não depende do trânsito intestinal, melhora a disminuir a TPM, tensão pré-menstrual, menos frequência de alterações menstruais quando se compara com o injetável trimestral. E acá os adesivos contraceptivos. Pero penso que para adesivo tem algumas coisas que são boas e outras, como todo, não boas. É um adesivo por semana, por 3 semanas, com uma semana de descanso. Pero se pode utilizar de forma contínua. Eu sou muito adepto e fui que em meu país utilizamos a pílula oral combinada e a pílula e o adesivo contraceptivo e o intravaginal, que é no varingue, de forma contínua, sem parada, porque aí dá menos sangrado, tem menos sintomas pré-menstrual, tem menos dismenorreia, tem menos anemia. O adesivo, se fosse possível, a tatuagem também não se habla. Com tatuagem seria muito bueno para as adolescentes, mas em meu país a Anvisa não lo permite. Isso seria uma coisa preciosa para os adolescentes que lhe gusta muito de las tatuagens. A eficácia contraceptiva é igual. A única coisa é que uma mulher que tem mais do que uma adolescente que tem mais do que 90 quilos, aí vai aumentar o índice de falha. No varingue, anticonceptivo transvaginal, perdona. Vou tentar acá. Transvaginal vai liberar uma quantidade muito pequena de hormona, mas esta quantidade pequena é muito boa para dar menos sangrado e tem a mesma eficácia e os mesmos problemas, aunque não seja por via oral. Graças. Aunque não seja por via oral, tem os mesmos problemas porque tem etilenilestradiol. E seguramente os LARCs. O estudo Choice, que se coloco acá, não termino nunca. Quem são os LARCs? São os dispositivos intrauterinos de cobre, os dispositivos intrauterinos de levonorgestrel e os implantes. Em meu país só temos o implante de etonogestrel, não? Então, esses são bons porque uma vez não depende da usuária de se recordar. Então, sempre hablo na primeira pergunta: mira, ¿te recuerda de tomar? ¿Sí o no? No. Seguramente los métodos contraceptivos orales diarios ya lo no do. Essa é uma coisa muito importante. Pero los LARCs, tenemos uma segunda pergunta. Não é o caso de adolescente. Quando queres ter um hijo? Hasta um ano ou depois de 3, 4 anos? Não, com mais tempo. Seguramente os LARCs vão muito bem. Os LARCs têm uma outra propriedade que dá menos sangrado, diminui a anemia ferropriva, também diminui a tensão pré-menstrual. Então, são muito bons, com exceção do dispositivo intrauterino de cobre, que aumenta em 40% a 50% o sangrado, principalmente nos primeiros 3 a 6 meses, dá mais cólicos, e depois de 3 a 6 meses se diminui. Anticoncepção de emergência é de fundamental importância. Antes se praticava o USP, que era a pílula contraceptiva combinada com levonorgestrel e com etilenilestradiol. Hoje, seguramente, levonorgestrel. Uma pílula de 1,5 miligramas ou uma pílula de 0,75 doses ao dia. E acá estão os LARCs que já falei, e a acompanhar as chicas, as adolescentes, em intervalos menores e que tenham um acesso mais fácil. O período reprodutivo tardio, temos que pensar na fertilidade, o embarazo, o número de relações sexuais e transição menopausal. Fertilidade. A fertilidade nesta etapa da vida depende da fertilidade do seu parceiro, do homem, se ovula ou não ovula, da eficácia do método contraceptivo que vamos dar. Em geral, todos os métodos vão ter uma eficácia maior. Vai depender da aderência ao método contraceptivo, a frequência coital, se é uma frequência de uma vez ao mês, todo método vai ser demasiado efetivo. E o embarazo na mulher é mais complicado, porque aumenta o risco materno de
diabetes gestacional, de doença hipertensiva específica do embarazo, também aumenta mais o sangrado durante o parto, aumenta o risco de abortamento. Uma mulher com 20 anos, a possibilidade de ter um abortamento é 10%, a los 30 anos 15%, a los 40 anos 30%, a los 45 anos 50%. Tem risco também aumentado nesta etapa da vida, aumenta 2 a 3 vezes o risco de uma preñez ectópica e o risco neonatal. O risco neonatal temos dois. Uma da enfermidade genética. Quando uma mulher tem 25 anos, a possibilidade de ter niño com síndrome de Down é niño em cada 1.200 que nascem vivos. Quando tem 35 anos, é niño em cada 285 que nascem vivos. A los 40 anos, é de 0,9 a 1,2%. A los 45 anos, 3%. A los 48, 6%. Por lo tanto, aumenta bastante. Se pensar em todas as enfermidades genéticas, multiplico esse número por 2 ou por 3. Não? Então, esse é muito importante. E acá, os aspectos reprodutivos, mostrando que, à medida que aumenta a idade, se diminui os embarazos e se aumenta os abortamentos. Pero nesta etapa de vida, também pode ter, algumas mulheres já podem ter sintomas do climatério, como, por exemplo, alterações menstruais, sufocos, sudorese noturna, alterações do humor, insônia ou sonho acortado, que é mais comum, é sonho acortado, ansiedade, depressão, principalmente se ha tenido depressão de pós-parto, que em meu país a frequência é 11 a 15%. Quem tem depressão pós-parto, a possibilidade de ter depressão nesta etapa da vida é de 55%. Esse é um marcador muito importante para vós outros. Cansaço crônico, enfermidade articular e muscular, alterações em la intensidade da jaqueca, que se tem com aura, aí todos os métodos que têm estrógeno não vão poder ser indicados. Por outro lado, essas mulheres podem ter duas coisas, ou uma ovulação crônica nesta etapa da vida, ou uma ovulação intermitente, que é a mais comum. Por lo tanto, os ciclos menstruais se tornam mais curtos, às vezes podem ser mais longos. Quando não ovula é mais longo, pero quando ovula, em que o folículo não responde, se aumenta muito o FSH e se torna mais ciclo o ciclo menstrual. Na menorreia também é possível. E o sangrado uterino pode ser pequeno, pode ser normal e pode ser muito grande, principalmente quando se queda 3, 4 meses sem menstruar. Se espessa o endométrio e quando se sangra muito. E há possibilidade de sangrado intermenstrual. Mulheres de mais de 40 anos vão ter a possibilidade de uma enfermidade cardiovascular, como hipertensão, como diabetes gestacional, como síndrome metabólica, como obesidade, que todos são todo risco. Apneia de sonho, que é muito importante, diabetes mellitus, como já falei, e câncer ginecológico, principalmente câncer de endométrio tipo 1, que é precedido por uma hiperplasia endometrial. Também, à medida que aumenta a idade, aumenta o risco de trombose. E que se é sedentária, aumenta o risco muito mais. E se tem obesidade, todavia aumenta muito mais. Essas são coisas importantes. E se tem obesidade, também vai aumentar o risco de câncer de mama. Não? Então, são coisas que temos que evaluar. E o método contraceptivo? Temos que pensar que há duas formas. Se entra em menopausia antes de los 50 anos, necessita do método contraceptivo por 2 anos. Se entra em menopausia depois de los 50 anos, necessita o mesmo método contraceptivo por solamente mais 1 ano. Pero todo método vai ser mais eficaz, pero lamentavelmente pode ocorrer ovulação e ter um embaraço. Por lo tanto, se necessita os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, ou do Reino Unido, ou da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia de Canadá, ou do CDC de Atlanta de los Estados Unidos, qualquer um deles. Os de OMS estão atrasados por causa da Covid, já devia ter saído em 2020, todavia está muito atrasado, já está um pouco
ultrapassado, não contempla algumas situações como obesidade, cirurgia bariátrica, o que seja. Dios de Cobre é um lar que sem hormona, muito eficaz, seguro, de custo baixo, duração de 5 a 10 anos, seguramente, pode seguramente ficar por mais tempo em esta etapa da vida, adequada para mulheres com menstruações leves ou infrequentes, mas com menstruação grande não é bueno. Se pode utilizar como anticoncepção de emergência, que em meu país não se utiliza, não sei se em Dominicana sim. Pode causar sangramento uterino anormal, dismenorreia, e, por lo tanto, pode ser inapropriado em estas situações. E evitar a inserção em mulheres com risco para enfermidade sexualmente transmissível. Dispositivo de levonorgestrel tem benefício no contraceptivo, que são uma redução muito importante na perda de sangue menstrual. E, por lo tanto, pode ser utilizado em sangrado uterino anormal. É muito bueno por causa do progestágeno para a dismenorreia. A progesterona diminui a ciclooxigenase, diminui, por lo tanto, a formação das prostaglandinas e também dá relaxamento uterino. Por lo tanto, muito bueno também para endometriose e adenomiose, dá uma proteção endometrial em caso de la terapêutica de reemplaço hormonal. Por lo tanto, você pode colocar e vai seguir adelante. Tratamento eficaz em la hiperplasia endometrial. Las POPs. Las POPs não eram buenas em el passado, porque dava solamente 60% de segurança anticonceptiva, pero as novas são progestágenos, principalmente a drospirenona, desogestrel também, pero drospirenona muito melhor. Tem uma meia-vida de 36 horas, por lo tanto, mesmo que se olvide com desogestrel, não mais do que um atraso de 3 horas, porque mais do que 3 horas aumentava o risco de embaraço. Com drospirenona, a meia-vida é 36 horas, ou seja, de um dia e meio, é muito mais tranquilo. Benefício: reduz a dismenorreia, a ovulação, a endometriose, não reduz a densidade mineral do hueso, que diminui com acetato de medroxiprogesterona, 150 mg a cada 3 meses, ou então, quando era subcutâneo, com 104 mg. Não aumenta o risco de câncer de mama e causa um sangrado irregular e frequência, fato mais comum nesse período da vida. Esse é um ponto flaco. Os implantes subdérmicos únicos com 68 mg de etonogestrel, duração de 3 anos, libera etonogestrel na quantidade muito pequena, 67 microgramas por dia, com redução gradual de 30 microgramas por dia, eficácia alta, é que tem maior eficácia contraceptiva, tem uma eficácia 6 vezes maior do que a laqueadura tubária em Estados Unidos, que de cada 1.003 se embaraça, de cada 2.000 uma se embaraça. Não aumenta o risco de tromboembolismo venoso, infarto agudo do miocárdio, acidente cerebrovascular, pero tem um grande problema que é o sangrado. Vou terminar em tempo, seguro. Esse é um problema. E o anticonceptivo hormonal combinado, que vou falar de oral, adesivo é igual e anillo vaginal igual, não? Esquema tradicional com intervalo livre de hormona, em geral com as novas pílulas são 4 dias, ciclo estendido, que me gusta, e me gusta é ciclo contínuo. Ciclo contínuo, direto. Se sangra um dia, continua tomando. Se sangra 2 dias, continua tomando. Se sangra 3 dias, continua tomando. Se sangra 4 dias, para 4 dias. Diablo paella, é um coche 4x4. Não? Sangrou 4, para 4. Por que isto? Por que está falando isso, doutor? Sim, porque normalmente as pílulas atuais são com 4 dias de intervalo, não aumenta o risco, não? E tem esses benefícios, dos sintomas climatéricos, principalmente com as pílulas com estrógeno natural, sangrado uterino normal, regulariza o ciclo menstrual, TPM, TDPM, diminui tudo aquilo que já falou meu grande amigo, professor Hernández. Pero as comorbidades não lo indica, lo contraindica. Enfermidade de la vesícula biliar, hepatopatias com disfunção hepática, hipertensão arterial, diabetes mellitus, tromboembolismo venoso, obesidade, enfermidade cardíaca, tabaquismo,
después de los 35 años, cirugía de porte grande, lupus eritematoso sistémico y jaqueca. Y el dilema, ¿cuándo cambió de la anticoncepción hormonal para TRH? Entonces acá no hay necesidad de descontinuar la anticoncepción hormonal por un periodo de 3 meses, pues un intervalo a solamente de 7 días sin el contraceptivo es suficiente para permitir la elevación de los niveles de FSH que tú haces la dosaje. Y si la mujer estiver na menopausa, va a aparecer FSH elevado. Y por lo tanto, la transición realmente aconseja que las mujeres continúen con la anticoncepción desde la última menstruación espontánea. Por 2 años se tiene menos de 50 años y por 1 año se tiene más de que 50 años. Si una mujer está con anticoncepción hormonal, puede ser difícil evaluar cuándo se convertirá en menopáusica. Sí, debido a grande variabilidad, a los 50 años se para 7 días. En el 7º día se hace la dosaje. Si FSH está elevado, ahí sí. ¿Cuántos años tiene, señora? 51. Mantiene 1 año de anticoncepción. Si tiene 48 años, se mantiene 2 años de anticoncepción. Muchas gracias por su atención.